Olá, meus queridos irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que ressuscitou, que vive e reina para todo sempre. Como é bom podermos meditar na Palavra de Deus neste domingo de Páscoa. Eu quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Este é o texto da nossa meditação neste dia do Senhor. Assim nos diz a palavra de Deus: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos orar? Bendito Senhor e Salvador, nós nos alegramos neste dia e em tudo o que Ele representa para nós. Nos alegramos porque da sepultura saiu aquele que vive e que reina para todo o sempre. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos este texto e para entendermos as implicações da ressurreição para as nossas vidas e como tudo isso nos muda, nos transforma. É em Teu nome, Jesus Cristo, que oramos. Amém. No domingo de Páscoa, cristãos de todo o mundo celebram a vitória de Cristo na sua ressurreição dentre os mortos. Mas será que, além de algo que aconteceu há tantos anos atrás, a ressurreição tem alguma implicação nas nossas vidas? Será que a ressurreição de Cristo muda algo em nós? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a ressurreição de Cristo indica a vitória de Cristo sobre a morte, indica que o Pai aceitou o sacrifício expiatório e substitutivo em nosso lugar, significa que Cristo tem as chaves, que Ele tem todo o poder, que Ele tem toda a autoridade. Significa que estando em Cristo, nós também venceremos a morte, e também experimentaremos a ressurreição final e a glorificação. Mas há também implicações que mudam a nossa vida. E é isso que nós vamos ver hoje nesta exposição, neste dia do Senhor. O apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Colossenses para tratar de alguns problemas que aquela igreja vivia, doutrinas erradas que ameaçavam a saúde e a integridade daquela igreja. Mas, além disso, o apóstolo Paulo escreveu para encorajar aqueles cristãos para crescerem em sua maturidade espiritual. O grande tema da carta que Paulo vai trabalhar é como Cristo é o Senhor sobre todas as coisas e como aqueles que estão em Cristo morreram, ressuscitaram e têm uma nova vida com Ele. E é justamente sobre isso que tratam os versículos que nós vimos. E eu quero, observando estes versículos, meditar juntos e identificar 4 tipos de mudança que experimentarão todos aqueles que têm fé em Cristo Jesus. A primeira mudança que nós podemos identificar aqui é uma mudança em nós, uma mudança naqueles que estão em Cristo. O apóstolo Paulo vai falar que estes irmãos foram ressuscitados com Cristo e que eles morreram. Eles morreram e eles ressuscitaram. Obviamente, Paulo aqui está tratando de realidades espirituais. Ele está tratando de uma mudança que aconteceu espiritualmente na vida, no estado daqueles que entregaram suas vidas a Cristo. A pergunta que você pode fazer é: como é que eles morreram e ressuscitaram em Cristo? Como é que alguém passa por isso? Como é que essa mudança se dá?
No capítulo 2, versículo 6, o apóstolo Paulo vai falar que isso aconteceu pela fé. Quando nós cremos ser verdade tudo o que Cristo fez, o seu sacrifício, e confiamos que este sacrifício é suficiente para perdoar os nossos pecados e dar uma nova vida, nós então estamos unidos espiritualmente a Cristo e nós então morremos e ressuscitamos com Ele. Isso significa que a nossa vida agora está em Cristo. Cristo não é apenas o objeto da nossa fé, Ele é o doador da nossa vida. O segundo tipo de mudança que este texto nos ensina é uma mudança no sentido da vida. E por sentido aqui, eu me refiro à direção para onde nós estávamos indo. É como quando você pergunta para alguém, para onde este ônibus está indo? Qual é o sentido deste ônibus? Ou qual é o sentido desta rua ou desta rodovia? Antes, a palavra de Deus vai nos dizer que nós estávamos mortos para Cristo. A nossa vida consistia em uma estrada em direção ao erro, à destruição e ao mal. A cada dia nós nos afastávamos mais e mais do Filho de Deus. Mas ao crer em Cristo e por causa da sua ressurreição, houve uma mudança de sentido. E agora nós não estamos mais mortos para Cristo, nós estamos mortos para o pecado e vivos para Cristo. Nós mudamos, ou melhor, a direção, o sentido da nossa vida foi mudado e agora nós nos afastamos daquela antiga vida de pecado e nós caminhamos, nós rumamos em direção ao nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Com Cristo nós morremos, como Paulo diz em Colossenses 2:20, para os rudimentos do mundo e ressuscitamos para uma nova vida com Ele. O terceiro tipo de mudança que este texto nos ensina é uma mudança no objetivo da vida. E aqui eu me refiro para aquilo que nós vivemos, o que nós almejamos alcançar. O apóstolo Paulo vai dizer: se fostes ressuscitados, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, e pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Portanto, o nosso objetivo, o que nós almejamos, o que nós desejamos com todo o nosso coração e o que nós nos esforçamos para realizar, não são mais as coisas aqui desta terra. E o que Paulo quer dizer com as coisas da terra e as coisas do alto? Bom, por coisas da terra, ele se refere àquelas coisas que são temporais unicamente. Aquelas coisas que estão marcadas e manchadas pelo erro. Todos nós sofremos com aquela síndrome da Maria vai com as outras. Todos nós estamos inseridos numa sociedade e nós somos tentados dia após dia a convivermos em tanta paz e harmonia nessa sociedade que nós anulamos quem nós somos para nos encaixarmos dentro de um determinado grupo. Isso é pensar nas coisas da terra somente, é ter uma mentalidade terrena, é viver de acordo com o espírito da época. Se a nossa época vive em direção àquele lugar, é para lá que nós vamos. Se o que inunda a mente das pessoas dos nossos dias é isso, então é isso que nós pensamos. Isso é pensar e buscar as coisas da terra. Mas Paulo fala que por causa da ressurreição de Cristo, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai e pensai nas coisas do alto. Pensar, então, as coisas do alto significa desejar aquelas coisas que são superiores, espirituais, aquelas coisas que vêm do próprio Cristo. Significa não ter mais como parâmetro as coisas que nós vemos, mas a palavra de Deus é o parâmetro, é a base que guia as nossas vidas. E buscar as coisas do alto significa que nós estaremos engajados ativamente e persistentemente em buscar aquilo que agrada ao nosso Senhor e aquelas coisas que fazem com que Cristo seja
conhecido em toda a terra. Paulo vai demonstrar o que isso significa, exemplificando nos versículos 12 ao 14, quando ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nessas coisas é que nós devemos pensar, e é essas coisas que nós devemos buscar, as coisas do alto. Há uma mudança de objetivos na nossa vida. A quarta e última mudança que eu quero falar com você neste dia é a mudança final. Paulo vai dizer: a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Isso indica duas coisas. Primeiro, nós estamos mortos para o mundo e, de certa maneira, nós estamos escondidos do mundo, encobertos para o mundo. O mundo não nos entende e nós não entendemos o mundo. Há choques e há conflitos com o espírito da nossa época. Mas também significa que nós estamos seguros em Cristo, porque nós somos guardados em Deus. Esses dois significados são possíveis quando Paulo diz que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo. Mas ele continua: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Um dia a natureza interior do relacionamento íntimo e verdadeiro que nós temos com Deus em Cristo será colocado para fora, será mostrado. No dia em que Cristo voltar em glória e majestade, nós seremos glorificados com Ele. E a nossa fé, ela será mostrada de uma maneira que jamais foi vista. Nós seremos transformados plenamente à imagem do nosso Senhor e do nosso Salvador, com o qual morremos e ressuscitamos. Nós podemos perceber neste texto de Colossenses que a fé não significa apenas mais uma informação que é acrescentada nas nossas mentes já cheias e mais alguma coisa que se acrescenta nas nossas vidas já agitadas. A fé significa uma mudança radical de vida. Nós somos transformados. Pela fé, nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Pela fé, o caminho para onde estávamos indo, o sentido da nossa vida é mudado. Pela fé, o objetivo que nós passamos a buscar nesta vida é diferente. E pela fé haverá uma mudança final, mas a fé no sacrifício de Cristo, a fé que Ele morreu e ressuscitou. A ressurreição de Cristo, portanto, muda radicalmente as nossas vidas. Através da ressurreição, nós recebemos uma nova vida. Através da ressurreição, nossa vida tem uma nova essência e um novo foco. Portanto, pensemos nas coisas do alto. Busquemos as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E aguardemos a manifestação do nosso Senhor em glória, o dia também em que as nossas vidas serão plenamente manifestadas com Ele. Que Deus te abençoe nesse dia. Nós vamos orar a oração do livro de oração comum proposta para este domingo de Páscoa. Senhor de toda a vida e de toda a força, pela poderosa ressurreição de Teu Filho, venceste a velha ordem do pecado e da morte, e nele renovaste todas as coisas. Concede que, morrendo nós para o pecado e estando vivos para Ti em Jesus Cristo, possamos participar com Ele da glória, ao qual contigo e com o Espírito Santo sejam dadas honra e glória, agora e pela eternidade. Amém.